Amém? Então eu queria começar, como eu sempre faço, fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta que eu faço para você é: como nós lidamos com a dor e com o sofrimento? Vou torná-la mais pessoal. Como você lida com a dor e com o sofrimento que você passa na tua vida? Como que você lida com isso? Ou como você tem lidado com a dor e com o sofrimento? Pode passar, Sabrina, por favor? Eu trouxe uma citação de uma escritora e filósofa que diz assim: na sociedade secular, a morte é um mistério obsceno. Na sociedade secular, a morte é um mistério obsceno. A afronta final, aquilo que, ou a coisa que não pode ser controlada, ela só pode ser negada. E é o que nós fazemos. Susan Sontag. É interessante essa fala dela, porque ela nos faz pensar, ela nos leva a pensar como a cultura, ela tenta nos fazer a lidarmos com a dor, a lidarmos com o sofrimento, a lidarmos com o luto, com a morte e com tantos outros sofrimentos que nós enfrentamos. E aí eu tenho uma segunda pergunta para a gente refletir. Por que fugimos tanto da dor? Por que nós fugimos tanto da dor, se é nela que a alma amadurece? Nós fugimos da dor porque, como se ela fosse um erro. Olha, eu não mereço sofrer, eu não mereço a dor. Alguma coisa está errada. Quando você passa por uma situação difícil, você perde um emprego, ou você passa por um problema na família, crises no casamento, pessoas que já enfrentaram divórcio. Por que nós sofremos tanto? Só que nós fugimos da dor. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. É isso que a cultura quer que você faça. A cultura nos ensina que nós temos que fugir da dor, distrair a nossa cabeça. Então nós vamos para as distrações, e poderia falar aqui inúmeras distrações. Nós fazemos do Netflix, e não tem problema nenhum, assista. Mas às vezes nós escapamos da dor com essas coisas, com jogos, com celular, com qualquer outra coisa. Às vezes até com a igreja. A gente se enfia na igreja no momento de dor, mas o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nessa noite é que a dor, ela precisa ser enfrentada, sentida, chorada. Então nós substituímos o silêncio com um som constante. Substituímos o lamento durante a dor pelo entretenimento. Substituímos o sofrimento com dopamina. Então a gente sempre procura coisas que vai tentar nos fazer escapar da dor e da realidade. Eu trouxe aqui uma foto do Epicuro, pode passar? Um filósofo, mas essa frase não é dele, é de uma escola dos epicuristas, que ele fala assim, dos hedonistas, que diz assim: a vida deve ser vivida com leveza, prazer e entretenimento. Eu trouxe duas citações erradas, você percebeu, né? A primeira está errada e a segunda está pior ainda. Olha o que a filosofia hedonista diz: a vida deve ser vivida com leveza, prazer e entretenimento, porque a dor é um mal a ser evitado a todo custo. Irmão, fala a verdade para mim, é isso ou não é que nós vemos semana após semana na televisão? É isso ou não é que os nossos Spotify, os nossos YouTube estão tocando música atrás de música dos dias de hoje? Uma vida que escapa da dor, que mascara os problemas, vive de aparência e foge da dor a todo custo. Nós vamos ler o texto bíblico daqui a pouquinho e você vai ver que está totalmente ao contrário do que a palavra do Senhor diz. Essa narrativa é uma narrativa secular dominante. A nossa cultura atual glorifica o viver agora, o hedonismo leve, o risco fácil, o riso fácil, uma positividade tóxica. Sabe aquele dia que você acorda e você fala assim: hoje eu não estou afim de falar com ninguém, hoje eu estou meio quietão, com a cara meio fechada, eu só queria ficar na minha. Aí vem aquela pessoa insuportável e fala assim: nossa, fica para cima, dá uma risada. Não, porque você tem que ter positividade, energia boa, vontade. Conhece alguém assim? Eu não quero dar risada hoje, eu quero ficar quieto. Já teve dias que você queria ficar quieto?
A Bíblia hebraica, por exemplo, ela não nos ensina a rir quando não é para rir. Pelo contrário, no Antigo Testamento, as pessoas jogavam pó de cinza na cabeça e usavam pano de saco de roupa para demonstrar que estavam sofrendo ou estavam de luto. Mas a nossa cultura pós-moderna, ela diz que você não pode ficar por luto. Quando você perde alguma coisa, você precisa sorrir e encontrar alguma coisa melhor. Cuidado. Uma vida de aparência pode destruir as bases da sua vida. Então, irmãos, quero convidar você a abrir comigo a tua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de 1 a 6. Eclesiastes 7, de 1 a 6, enquanto você abre, se você tem Bíblia de papel, abra, para que a gente possa ouvir o som das folhas. Eu não tenho problema nenhum com os aplicativos. Aliás, eu estou usando um aqui para o meu esboço do sermão. Mas olha, isso aqui é uma maravilha. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim. Preste atenção na leitura, porque só leitura seria só leitura cru do texto. Vai contrapor tudo o que nós falamos nesses 5 minutos de introdução. A boa fama é melhor do que um bom perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa ou banquete. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar ou o estalo dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é, para quem está aqui desde o primeiro sermão, Evel, vaidade. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, pelo privilégio que temos de estarmos sentados diante da Tua palavra. Peço ao Senhor misericórdia, Pai, que o Senhor nos dê graça para ouvi-la, para compreendê-la, para contrapormos, meu Deus, todas as cosmovisões que confrontam, Pai, as verdades bíblicas e as verdades do Teu Evangelho. Nos dá graça para ouvirmos a Tua voz, que apesar de mim, Pai, a Tua voz possa soar ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 6, capítulo passado, nós falamos que o Correlê, o pregador de Eclesiastes, ele nos mostra que nós precisamos viver com reverência diante de Deus e diante do chão da vida. Lembram disso? Semana passada, nós falamos que o pregador nos mostrou, o Correlê, o pregador ali de Eclesiastes, ele nos mostrou como nós devemos lidar com o dinheiro. E hoje, nós vamos entender como nós devemos lidar ou viver a nossa vida nos momentos de dor e sofrimento. Então não é só luto, momentos de dor, momentos de choro, momentos de luta, momentos de sofrimento. Já digo antes de começar, não será uma palavra gostosinha de ouvir. Mas a exortação do Senhor vem porque Ele nos ama. Há nesse texto, não sei se você percebeu, algumas repetições. Ele traz 4 vezes uma fórmula. Ele diz, isto é melhor do que aquilo. Por 4 vezes ele faz isso. Na gramática hebraica, na língua hebraica, quando você tem repetições, provavelmente o autor esteja querendo enfatizar muito aquilo. E esse texto, ele é maravilhoso, porque ele tem vários, como nós diríamos em português, trava-línguas em hebraico. Vários jogos de palavras que nos fazem entender melhor as nuances do texto. Então nós vamos olhar exatamente essas ênfases que ele dá. Isso aqui é melhor do que aquilo ali. Então nessa noite eu quero falar com vocês sobre uma sabedoria moldada pela dor. Uma sabedoria moldada pela dor. E em primeiro lugar, nós temos essa sabedoria quando o nosso caráter, ele é o verdadeiro perfume. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando o nosso caráter é o nosso verdadeiro perfume. A parte A do versículo 1 diz assim, o primeiro, isso é melhor do que aquilo.
A boa fama é melhor do que um bom perfume. Quando ele diz boa fama, essa palavra aqui seria melhor traduzida como o nosso caráter, como aquilo pelo que as pessoas nos conhecem. Então ele começa com uma comparação. Melhor é você ter uma boa fama, você ter um bom caráter, do que você ter sobre você um unguento, é a palavra bíblica para isso, um perfume precioso. Porque você pode comprar os melhores perfumes do mundo. Você pode pegar um avião e ir para Paris e comprar um Chanel. E passar um Chanel. E o seu cheiro será maravilhoso. Mas do nosso coração brotar podridão, amargura, dor e sofrimento. Ele já começa com uma pedrada no nosso coração. E aqui tem um provérbio semelhante com o que Salomão diz lá no capítulo 22 de Provérbios, que ele diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E nesse versículo que nós lemos, tem o primeiro jogo de palavra em hebraico, que traduzindo para nós, talvez ficasse bom se falássemos assim, uma boa fama, um bom nome, é melhor do que um perfume refinado. Melhor é ter um nome bom, melhor é eu ter um bom testemunho, melhor é eu ser uma pessoa de caráter, pagar as minhas contas em dia, não ser caloteiro, não ser fofoqueiro, como diria minha esposa, fofoqueiro. É melhor nós sermos uma pessoa de caráter do que querer exalar uma aparência ou um bom perfume. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 14, Paulo vai dizer que, olha, graças a Deus, que nos porque nos conduziu em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Versículo 15 ele diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. O que significa você ser o bom perfume de Cristo? Significa que os lugares que você vai, lá no teu trabalho, lá no colégio, na sua família, na roda com os seus amigos, cada um exala o que quiser, mas você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Melhor então é a boa fama do que ter um bom perfume, porque o nosso verdadeiro perfume é o bom perfume de Cristo. E Paulo fala que Deus manifesta essa fragrância do Evangelho, do amor de Deus pelas pessoas. Se nós somos o bom perfume de Cristo, a igreja deveria ser uma igreja que julga as pessoas? Não, nunca. Se nós somos o bom perfume de Cristo, a igreja deveria ser aquela que só condena as pessoas? Não. A igreja precisa exalar o amor de Deus para todas as pessoas. Quem irá transformá-las é o poder do Espírito Santo, não sou eu e nem você, e muito menos a igreja. Então nós somos esse bom perfume. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando as pessoas elas pensam em você, quais traços do seu caráter você acha que vem à mente delas? Vou repetir a pergunta. Quando as pessoas pensam em você, quais traços do seu caráter lhes vêm à mente? O que você acha? Eu não estou dizendo que nós temos que viver uma vida para tentar agradar os outros, porque se você fizer isso, você vai ficar louco. Não é sobre isso que eu estou falando. Se você quiser viver para agradar crente, você vai morrer cansado. E não vai agradar. Esquece crente. Nós vivemos uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. Segundo o Evangelho. E não segundo o gosto do crente. E esse caráter do qual nós estamos falando aqui, trata-se das qualidades de Cristo em nós. Trata-se do que Paulo fala em Gálatas. Trata dos frutos do Espírito em nós. Para dar alguns exemplos para você. Você é mais conhecida por ser uma pessoa alegre ou uma pessoa meio truncada? Você é conhecida por ser uma pessoa mais feliz, mais para cima,
ou uma pessoa mais reservada? Não tem problema. Não está errado ser um ou outro. Isso são características. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de caráter. Caráter não tem a ver com as minhas características. Eu posso ser uma pessoa gentil, eu posso ser uma pessoa sorridente com você, mas em casa agredir a minha esposa. E você não sabe. Isso está cheio no mundo. Pessoas que vivem de aparência. Isso está cheio dentro de igreja. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma vida com integridade diante do Senhor. E não é uma vida sem pecado, porque isso não existe. O caráter tem a ver com a maneira como você vive. Mais cedo ou mais tarde, você será conhecido pelo caráter que você cultiva. Mais cedo ou mais tarde. Então, eu posso dar um conselho? Eu não. Correlê nos dá um conselho. Cultive um bom nome. Não para você, mas para o Senhor Jesus. Que a nossa vida possa, de alguma forma, exalar o bom perfume de Cristo por todos os lugares que nós andarmos. Uma sabedoria moldada pela dor. Em segundo lugar, essa sabedoria ela vem sobre nós quando nós aprendemos com o sofrimento. Quando nós aprendemos com o sofrimento. O versículo 2 diz assim, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Não faz sentido, Caio. Eu estou até achando legal o que você está falando, mas isso que você está falando agora não faz sentido. É um paradoxo, né? Ele está falando que é melhor nós irmos num velório do que nós daqui a pouco sentar para comer aquela comelança que tem ali no fundo. É melhor. O que a palavra de Deus está falando para mim e para você é o seguinte: se o teu filho falar assim, pai, festança aqui em casa hoje, churrasco, tudo mais e tal, e aí de repente o outro filho seu fala assim, pai, morreu aquele amigo meu lá, eu não vou na festa, eu vou no velório. O conselho dele para nós aqui é o seguinte: vá com o teu filho no velório e peça para sua filha esperar um pouquinho a festa. Melhor é ir à casa onde há luto do que aonde há banquete. Porque aonde há luto, você vê o fim das pessoas. Versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso. Versículo 4, o coração do sábio está na casa do luto, mas do louco, do insensato, do infrutífero, do tolo, são adjetivos dessa palavra, está na casa da alegria. De novo, melhor é isso do que aquilo. Melhor é estar na casa do luto do que estar na casa dos banquetes, da festa e da alegria. Aí eu não estou entendendo aonde esse negócio vai me levar. Aqui o que ele está fazendo, podemos aplicar hoje para nós um belo contraste contra as nossas distrações. Eu não quis trazer aqui para não alongar muitos slides, mas só citar por cima. Eu estava vendo uma pesquisa dizendo que uma das coisas que os psicólogos mais tratam nos seus consultórios hoje em terapia são pessoas que não enfrentaram o luto no passado. A pessoa perdeu um pai, perdeu a mãe, às vezes perdeu o esposo, um filho, um marido, ou alguém muito importante na sua vida, e ao invés da pessoa chorar o luto, ao invés da pessoa resolver aquela dor no coração dela, ela colocou distrações. E uma hora lá na frente, pode ficar tranquilo, a bomba vai estourar. E é interessante isso para nós, porque a casa de luto, ela revela o meu destino. Quando nós vamos a um velório e você olha uma pessoa ali, o que você pensa? Daqui a pouco sou eu. Deveríamos pensar isso. Porque é a finitude da vida. Nós só não iremos morrer se Jesus voltar antes. O que o pregador está nos convidando a ler aqui e a entender nessa passagem é uma contemplação existencial e não um escapismo festivo. Você nunca viu isso? Está lá um casal feliz, de repente acontece alguma coisa, divorcia. Aí você vai olhar no Instagram na outra semana, onde um dos dois está? Na festa. Na zoeira. Na balada. Por quê? Porque ao invés da gente enfrentar, eu não estou julgando nada, irmão, só estou dando um exemplo.
Ao invés de nós enfrentarmos a dor, porque uma separação, ela é um luto, ou não é? É. Ao invés de nós enfrentarmos a situação, o que nós fazemos? Nós entramos muitas vezes em escapismo. Nós queremos escapar da dor. Só que o convite da palavra do Senhor para nós qual é? A tristeza permite que a sabedoria force um confronto entre eu e a dor, para que eu amadureça no meio do meu sofrimento. Desculpa, irmão, se você tivesse ido para uma outra igreja hoje, talvez o sermão seria: não, essa semana Deus vai te dar um carro novo. E aqui hoje você está ouvindo isso. Enfrente a dor que você está passando, porque a dor, muitas vezes, Deus permite ela, para que nós nos tornemos pessoas mais maduras. Sabe por que nós somos infantis muitas vezes? Porque nós não sabemos enfrentar a dor e a tristeza que Deus permite que nós enfrentemos. E a maturidade, a finitude, saber que a nossa vida tem prazo de validade, é a base de uma vida autêntica. Deixa eu abrir meu coração para vocês e me usar de exemplo por 1 minuto. Hoje nós fomos almoçar, eu, minha esposa e meu filho, e ele falou, a minha esposa levantou para pegar comida no restaurante, e ele falou assim: pai, posso sentar do seu lado? Eu falei: pode. Ela tinha botado as coisas do meu lado. Aí ele foi lá, trocou tudo, as coisas de lugar, sentou do meu lado. Daí a gente começou a conversar, eu e o Miguel, e aí ele estava lá no Richô pegando comida. Daí eu abracei ele assim, ele me abraçou, ele falou: te amo, papai, eu te amo também e tal. E ficamos ali. E aí eu comecei a comer, e eu comecei a pensar, e eu, na mesa assim do almoço, eu virei e falei assim: é engraçado como a vida de um serzinho que Deus me deu há 7 anos atrás, me ensinou a começar a comemorar o Dia dos Pais. Porque até os 12, 13 anos eu comemorava porque o meu avô me criou como filho. Então ele era o meu pai. Então Dia dos Pais, presentinho da escola, eu dava ao meu avô. Ele morre, eu tenho 12, 13 anos. 13 anos. Então dos 14 até os 30, 32, Dia dos Pais para mim, ou era chorar, ou era escapismo festivo. Você escapa de uma dor porque você não tem um pai. Por isso nós temos que enfrentar a dor. Porque se eu não tivesse enfrentado a dor de não ter tido um pai, hoje eu não conseguiria comemorar o Dia dos Pais com o meu filho. Porque eu passaria para o meu filho a amargura de ter sido um filho que não teve pai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então sofra a dor, chore se for possível, fecha as janelas e fica no escuro um tempo, mas faz essa dor se extirpar do seu coração. Não fica guardando o sofrimento, aprenda com o sofrimento. Esse é o conselho do autor de Eclesiastes para nós: aprenda com o seu sofrimento. Mas olha o que ele fala no versículo 4: o coração do sábio está na casa do luto. De novo, é um outro contraste. É melhor a casa do luto do que a casa da alegria. A cultura te empurra para viver de uma forma anestesiada, ou não? O que o álcool faz no nosso organismo? Anestesia. O que a droga faz no nosso organismo? Anestesia. E o que a dor faz com o nosso organismo? Nos amadurece. Nos ensina a viver. Então a cultura nos ensina que é melhor a gente evitar a dor para manter a sensação de controle, conforto e vulnerabilidade. A dor, então, e entenda isso, por favor, a dor, ela é um lugar de formação e não de punição. Posso dar um conselho? Nunca mais fale: eu estou sofrendo porque eu devo ter feito alguma coisa errada para Jesus. Já viram as pessoas falarem isso? Nossa, isso aqui é minha cruz. Não, irmãos. A dor é graça de Deus sobre nós. Porque é na dor que nós aprendemos. A dor é uma escola. A dor não é castigo, é pedagógica. Nós crescemos com a dor. Isso é puro evangelho. Isso é puro evangelho.
Eu não sei se você se lembra, mas o versículo 1, ele termina assim: e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Agora é a hora de alguém levantar e ir embora. Como assim, Caio? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Como assim? Morrer é melhor do que nascer? Ele já falou isso algumas semanas atrás. Paulo fala isso lá em Filipenses 1:21, quando ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas tem uma outra forma de nós tentarmos imaginar isso. E presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é o Evangelho do Senhor Jesus para nós. Numa bela noite, os céus festejaram. Numa bela noite, os céus se alegraram. Os anjos cantavam e adoravam. No céu brilhou uma estrela que guiava os pastores até uma manjedoura em Belém. Uma noite de alegria, uma noite de festa. A noite em que o próprio Deus encarnou e nasceu em Belém. Uma noite de alegria. Mas o que o autor de Eclesiastes disse, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Anos se passam e esse bebê se revela como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo passa e de repente a gente vê uma verdade. Se no dia do nascimento de Jesus havia música, havia adoração, no dia da sua morte, naquela sexta-feira, na cruz do Calvário, o que havia? Apenas escuridão, não havia uma estrela que guiava os pastores. O que havia era densa escuridão, segundo o Evangelho. Ao invés de músicas e cantos, alguém dizendo, o rei nasceu em Belém, o que havia era o silêncio ensurdecedor do próprio Deus. O filho agonizando na cruz, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? E o silêncio de Deus ecoava por toda a terra. O dia da morte, ele é melhor, ele é mais glorioso do que o dia do nascimento. Porque no dia da morte do nosso Senhor Jesus, nós fomos comprados por preço de sangue, e agora nós pertencemos a Jesus Cristo. É no dia da sua morte que Ele expia os nossos pecados, e prepara um caminho além do véu para entrarmos diante dele e vivermos. O que Eclesiastes 7 está dizendo para nós é a mais perfeita fragrância do caráter, da alegria, do nascimento, da morte expiatória do Senhor Jesus. A principal razão pela qual o dia da morte é melhor do que o do nascimento é porque, paradoxalmente, a morte tem mais a nos ensinar do que a vida. Perceba, nós nos alegramos no Natal, sim ou não? Mas é na Páscoa que reside a nossa vitória. Não é, crentaiada? Nós nos alegramos com o Natal, mas é na Páscoa, na Sexta-feira Santa e no domingo da ressurreição que nós temos a nossa maior vitória. Isso não nega a importância de nos alegrarmos. Neemias, no capítulo 8, diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso contraria a nossa atitude de tentar negar a dor e a realidade e encararmos. Então, irmãos, não negue a realidade da dor e do sofrimento. Encare a dor e o sofrimento. Amém? Mas em terceiro e último lugar, para nós terminarmos, uma sabedoria moldada pela dor. E aqui tem algo positivo para nós. Nós somos moldados pela dor quando nós aprendemos a ouvir a verdade. Eu sei que não deve ser gostoso estar sentado aí ouvindo uma pancada dessa no rim. Mas é assim que a gente se torna uma pessoa sábia. É sentar diante da palavra do Senhor e sermos exortados pelo Senhor. Versículos 5 e 6 de Eclesiastes diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio, do que ouvir a canção dos tolos. Olha! Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção
dos tolos. Precisa falar mais alguma coisa? A última comparação que ele faz é: melhor é ouvir isso do que ouvir aquilo. De novo, melhor é isso do que aquilo. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que se alegrar com as músicas dos tolos. Esse versículo tem outro jogo de palavra. Porque quando ele continua, ele diz assim no versículo 6, pois como os estalos, o crepitar é estalar, os estalos dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. A palavra hebraica para espinho e a palavra hebraica para panela, elas são muito parecidas. Ele faz um jogo de palavras aqui. Talvez no português, eu pelo menos traduzi assim: o estalo da espinheira dentro de uma lareira. Mais ou menos isso. Alguém que já acendeu fogueira com espinho? Acende rápido, porque é seco. E ele estrala. Mas quanto tempo dura o fogo? Quase nada. Assim são as canções dos tolos. Tem poucos jovens aqui hoje. E vocês que não são tão jovens assim como eu, devem se lembrar da nossa juventude. Para aqueles que foram para as baladas da vida, você lembrava que a balada era da hora. Mas quando você chegava na sua casa, sem música, sem nada, sozinho no seu quarto, como que era? Tédio. Aliás, o poeta tem uma música tédio com um T bem grande para você, porque é um tédio. Por quê? Porque é o estalar dos espinhos numa lareira. Você acende o fogo com espinho, ele vai apagar logo. Então, o que o autor do Eclesiastes está dizendo? Olha, é como você acender fogo com espinho. Ele faz barulho, ele estrala, mas o fogo se apaga rápido. Assim é a alegria distante do Senhor. Você até pode produzir barulho, mas você não pode sustentar a tua vida no dia mau. Todos nós vamos passar pelo dia mau. O crente e o ímpio, o bom e o ruim, o justo e o injusto, o salvo e o ímpio. A pergunta é: como nós vamos passar pelo dia mau? Então a mensagem desses versículos, ela é bem simples. A repreensão da sabedoria, ela é melhor do que a risada da tolice. É melhor estar sentado na igreja, ouvindo uma palavra dessa, está me arrebentando, porque me arrebentou a semana inteira, do que estar sentado com os tolos, rindo e se alegrando momentaneamente. Porque a nossa alegria, da qual vivemos a palavra do Senhor, ela vai durar por toda uma eternidade. Mas a alegria dos tolos, ela se cala na primeira notícia ruim que vem. Na primeira notícia que diz que o Lula brigou com o Trump e agora nós vamos pagar o ovo mais caro. Ou a primeira notícia que vem, que botaram uma tornozeleira no ídolo. Essa é a alegria dos tolos. A nossa alegria, ela está no Senhor, numa esperança de uma vida eterna. E não é o que as pessoas querem ouvir, irmãos. Não é o que as pessoas querem ouvir. Elas preferem ouvir aquilo que o pregador chama de canção do insensato. Nós temos os nossos gurus, que nós amamos ouvir. Os nossos pregadores da internet, que falam que nós vamos ser felizes a todo custo. A cultura pensa em viver o hoje. As pessoas se importam com o agora. Mas, irmãos, esse escapismo não é bênção para nós. Quero convidar você a pensar uma coisa comigo para a gente terminar. A cultura nossa diz que você precisa fugir da dor, que você precisa ignorar a morte e que você precisa viver por prazer. O Evangelho diz o contrário. O Evangelho diz: chora com quem chora, aprenda com o luto, siga aquele que morreu por você. Jesus nos salva da morte, mas Ele também te salva da futilidade da vida presente. Entendeu isso? Jesus é te salvar do dia da tua morte, mas Ele quer te salvar hoje da futilidade da tua vida presente. E eu quero terminar lendo com você João capítulo 20, o texto está proposto aqui, acompanha a leitura comigo.
Acompanhe a leitura comigo. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. O que aconteceu aqui? Jesus havia morrido. Isso aqui é domingo de manhã. Alguns discípulos tinham feito o quê? Escapado da dor. Onde Maria estava? Olha o que fala o versículo 20 aí, 11 aí, irmãos. Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Eu vou encarar a minha dor. Eu vou encarar o luto. Eu vou enfrentar essa situação que eu estou enfrentando. Eu vou ficar na porta do túmulo do meu Senhor. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Os que estão vindo nessa aula dominical sabem porque ela não reconheceu Jesus, hein? Jesus perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela supondo que ele fosse o jardineiro, porque Jesus foi enterrado num jardim, né? Respondeu, ela falou para o jardineiro, achando que era o jardineiro, né? Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E então, no versículo 16, Jesus disse o quê? Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. O que você entende aqui, irmão? Vou ler o 16 de novo. Jesus disse, Maria. E ela respondeu, mestre. Eu tenho para mim que todas as vezes que nós enfrentarmos a dor, da maneira como nós temos que enfrentar, nós seremos consolados pelo Senhor. Mas nesse dia aqui, não foi o Espírito Santo que ele prometeu que nos enviaria para consolar. Não foi um anjo ou um irmão. Não. Foi o próprio Cristo, que no meio da sua dor, no meio das suas lágrimas, vira para Maria e a chama pelo nome. Essa Maria é a Madalena, tá? Maria. Com toda ousadia e temor e tremor do meu coração, eu posso dizer para você, irmãos, quando você aprender a enfrentar a dor e o luto, você viverá experiências com o Senhor. Como Maria viveu, de ser chamado pelo nome, pelo Senhor. E aí ele termina dizendo assim, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito todas essas coisas. Você quer viver uma aparência ou você quer ter um encontro com o Senhor? Para ter um encontro com o Senhor é preciso nós enfrentarmos a dor. E eu termino dizendo isso para vocês. Primeiro, ela não procurou nada, para se embriagar, para embriagar a dor. Se fosse hoje, talvez eu tivesse procurado uma série, um jogo no videogame, um joguinho no celular, para escapar do sofrimento. Não. O texto começa dizendo que domingo de manhã ela estava na porta do túmulo chorando. Ela foi encontrada na casa do luto. Ela estava na casa do luto e não na festa. Só que na casa do luto, ela foi encontrada pelo Cristo ressurreto que a chamou pelo nome, Maria. Talvez nós estamos procurando Jesus nos lugares errados.